Olá, pessoal. Chegamos então ao final do jogo e neste vídeo vamos comentar com vocês como foi feito o ranking que define a posição das empresas no jogo. Bom, começamos aqui pelo critério de liderança na região 1. Essa é uma liderança de média de vendas na região 1. Vocês têm aqui as porcentagens de cada equipe. E temos aqui que a Ecoterms foi a primeira colocada, com 22,4%, e por isso ela tem 7 pontos. A segunda colocada foi a Formamos Gera, que tem 20,8%, e por isso tem 6 pontos. A terceira colocada foi a Emag Clemente, 19,39%, tem 5 pontos. Quarta colocada a Climatics, com 13,3%, 4 pontos. Em quinto lugar, a Eco7, com 10,39%, tem 3 pontos. Em sexto lugar, a Neoclima, com 9,3%, 2 pontos. E, por fim, a Green Air, com 4,2%, e por isso tem 1 ponto. Aí, os pontos são multiplicados pelo peso que vocês definiram quando especificaram os objetivos estratégicos. Temos aqui, em geral, as empresas colocaram pontos bem mais baixos, né, em média. Somente a Climatix colocou um peso um pouquinho maior. E aí, nessa multiplicação, vemos que nesse momento do jogo, muitas empresas estão aqui emboladas, né? Na liderança, algumas mais atrás. Na verdade, isso, por enquanto, não diz muito, porque é em função dos objetivos, né? Qual é a região que a empresa privilegiou? Aqui nós vemos que as empresas não privilegiaram muito a região 1, né? E tudo bem. Bom, então, seguindo em frente, bom, no momento somente a Ecoterm está em primeiro. Próximo quesito, que é a liderança de vendas na região 2, nós temos a Ecoterms em primeiro, 21%. Em segundo, a Neoclima, e muito próximo a Greener, em terceiro. Essas são as 3 primeiras colocadas, as pontuações obtidas conforme a colocação. Nós vemos que aqui, agora, com os pesos, algumas empresas privilegiaram essa região. A Greener, a Neoclima, Ecoterms, colocaram pesos altos, né? E, e ainda, em função disso, tiveram ótimas pontuações, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Isso foi muito importante para que elas pudessem se desgarrar um pouco mais à frente. A EMAG teve a penúltima colocação, a sexta colocação, e colocou um peso de médio para alto. Isto aqui sim pode ter comprometido o desempenho da empresa no geral, tá? Assim como a Eco7 ficou em quarto lugar, tem uma pontuação de média para alta também, não comprometeu tanto, né? A Formamos ficou em sétimo lugar, o Las colocou um peso baixo, 3, assim a Climatix também. Então, isso não as comprometeu muito nesse quesito, pelo menos. E com isso, temos até o momento a Ecoterms bem mais à frente, em segundo a Neoclima, em terceiro a Greener. E as demais posições, né, bem emboladas aqui mais atrás. Bom, liderança na região 3, a Formamos, então, aqui, foi a primeira colocada, a Greener em segundo, Neoclima em terceiro. Os pesos atribuídos, temos aí que a Formamos atribuiu peso 8 e conseguiu a primeira colocação. Isso foi muito importante. Ela conseguiu, né, se dá muito bem aqui, privilegiando então a região pela pontuação, né, de peso, né, peso 8. Isso é a primeira colocada. A Greener também se deu relativamente bem, porque, né, foi a segunda colocada, colocou um peso de médio para alto, tá? As demais empresas colocaram um peso mediano, um pouco mais abaixo, então não revelando grandes interesses aqui na região 3 ou interesse mediano.
E aí nós temos formamos, assumindo a liderança, seguida pela Ecoterms, depois a Neoclima e a Gliner, essas 4 empresas, então, se destacando nas primeiras posições, as demais ficando um pouco mais atrás. Bom, aí passamos para os critérios econômicos financeiros. Primeira, a faturamento. Então, a primeira colocada é a Gliner, com 16 milhões. A Neoclima, a formamos em segundo, muito próximo, né? Olha, bem perto, 16 milhões também. A terceira colocada, a Neoclima. E aí, os pesos que foram especificados. Vemos que a maioria das empresas teve um peso de médio para alto. A Eco7 colocou um peso bem alto aqui, né? Peso 7, e aqui teve uma pontuação baixa, né? Porque foi a sexta colocada. Isso também reflete muito no desempenho final geral da empresa. As demais empresas colocaram pesos medianos. A Greenair colocou peso 4 no item que ela foi a campeã. E a Formamos também colocou um peso mediano, no que ela foi a segunda colocada. Não necessariamente isso foi ruim, desde que elas tenham tido melhor pontuação e onde colocaram pesos mais altos. Bom, e aí temos que a Formamos continua na frente, um pouquinho mais até, e aqui um pelotão intermediário com a Gliner, a Neoquímica e a Ecoterms, nas posições de segundo, terceiro e quarto. Bom, critério de lucratividade. Tá, formamos novamente aqui em primeiro lugar, seguida pela Neoclima, bem próxima, e a Gliner também em terceiro, bem próximas as pontuações aqui, 19, 18, 17%. Pesos atribuídos, pesos medianos, né, na maior parte dos casos. Destaque aqui, peso 7, especificado pela EMAG, e ela teve um prejuízo, né, lucratividade negativa. Isso impacta significativamente no desempenho total da empresa. A Formamos, né, foi a primeira colocada, depois um peso mediano aqui também. Então, também isso não é necessariamente complicador, desde que tenha tido melhor desempenho em outros quesitos onde colocou um peso maior. Eco7, Neoclima, Thermax colocaram um peso de médio para alto, o Climatix e Gliner um peso mediano também. Isso então não foi um item que chamou muito a atenção das empresas em geral. Bom, com isso, Formamos, continua em primeiro, já um pouco mais distante, Neoclima em segundo, Gliner em terceiro, essas empresas continuam se destacando. Houve uma aproximação da Ecoterms. Bom, essas são as primeiras colocadas até agora. Patrimônio líquido. Então, temos que a Formamos, novamente, foi a primeira colocada, seguida pela Gliner e Neoclima. Então, essas 3 empresas têm se destacado, então, nos quesitos econômico-financeiros. Pesos atribuídos. Então, temos aqui pesos medianos também, parece que as empresas distribuíram um pouco mais aqui os pesos nesses critérios, não foi assim nada mais marcante. Com isso, temos a Formamos em primeiro, bem à frente agora, em segundo, a Neoclima, em terceiro, a Gliner, e essas empresas, então, vão se distanciando das demais, e talvez seja o pódio, né? Bom, agora vamos para critérios que vocês tinham peso 5 igual para todas as empresas, e se refere a decisões agora, por exemplo, de liderança em sustentabilidade ambiental. As decisões que vocês tomaram em relação aos influentes, as licenças. Há uma soma de pontos, né, de 1 a 5 aqui, e tirada a média, né? Então vejam que o ideal aqui, vamos dizer assim, seria vocês tirarem nota 5 em todos os quesitos. Então, no quesito efluentes, por exemplo, a Greenair teve nota 3. É importante que a empresa veja no relatório do simulador por que o simulador não atribuiu a nota 5, né? Ela fez algum demérito na nota para a decisão tomada pela empresa nesse item do efluente. A licença ambiental, todos tiveram nota 5, parabéns.
E mais um quesito, segundo quesito de licença ambiental, muitas empresas tiveram nota 3 e somente a Climatics e a Formamos é que tiveram nota 5. Então, Greenair, Neoclímica, Ecotermes, EMAG, Ecoset, procurem ver no relatório que o simulador oferece a vocês por que tiveram esse demérito na nota. Bom, pontuação e peso, pontuação total, soma, média dos pesos, média dos pontos, né? Tá aqui. Aí, peso é 5 para todos. E temos a pontuação total e não vemos diferença nas posições, né? Continuamos com as mesmas posições. E formamos um pouco mais à frente ainda, se consolidando na liderança. Depois, a sustentabilidade social e práticas trabalhistas. Novamente, aqui os eventos ligados à máscara de pintura. Quase todas as empresas tiveram nota 5. Formamos, vocês tiveram nota 4 aqui. Dá uma olhada no que o simulador apontou para vocês, tá? A respeito disso. Depois temos aqui a rotatividade dos trabalhadores, quer dizer, pessoas pedindo demissão e tendo recontratação. As empresas, em geral, foram muito mal nesse quesito. Então, verifiquem aí por que vocês tiveram problemas com essa questão da rotatividade. Não verifiquei ainda, mas pode ser que seja por demissão de vendedores, talvez, né? Então, veja como é que estava aí a questão dos recursos humanos, a motivação dos trabalhadores, dos vendedores. A soma desses itens e a média, né, dos pontos. Peso 5 para todos, e aí nós temos o pequeno avanço das empresas, mas as posições se mantêm iguais. E, por fim, o critério de sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade, negociações com o sindicato. A maioria das empresas teve nota 5. Climatics teve nota 3, então também aqui verifica por que teve esse demérito na nota. A questão do uso de trabalho, de uso do lote que tinha suspeitas de trabalho infantil, né, na crise de matéria-prima. Então, a maioria das empresas teve nota 5. Ecoterms verifica também, né, a avaliação feita pelo simulador nesse quesito para vocês. Eventos de licitação, né? Climatics teve nota 1. Então, verificar também aqui. A articulação entre empresas que indica formação de cartel. Então, dá uma olhada também no simulador. Talvez, pode ser que nem todos tenham compreendido exatamente o que estava acontecendo, mas vale o aprendizado. Tá? Ficar atento a essa questão, de articulação de empresas aí para formação de cartel. Soma de tudo, pontuação total aqui, peso 5, e nós temos, então, a finalização, sem mais surpresas, né? Manteve-se as posições. Parabéns à empresa Formamos, primeira colocada, 239 pontos e meio. Neoclima em segundo, 215,5 pontos. Linear em terceiro, com 207 pontos. As demais colocações aqui do ranking. Parabéns também a todos os competidores, né? O ganho final aqui, que eu sempre digo, é o aprendizado. A questão da posição no jogo é em função de alguns detalhes e quem conseguiu perceber melhor a dinâmica. Bom, amanhã no seminário nós vamos conversar um pouco mais a respeito também do jogo. Até lá, pessoal.